Muito boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos aqui a essa live, a última live do ano que eu estou fazendo. Estou arrumando aqui as coisas, então eu estou me arrumando aqui, fazendo tudo bonitinho, ou pelo menos tentando funcionar da melhor forma possível. Eu estou ao mesmo tempo aqui no Twitch do Racing Life e estou também no Instagram da Arcuri Consultoria, que é a minha consultoria, meu Instagram. Estou os dois ao mesmo tempo. Você pode conferir um e no outro. Para quem não conhece, já segue Arcuri Consultoria no Instagram. Então, já que o Thiago está sempre aqui me ajudando aqui nas coisas, eu agradeço aí ele sempre ajudando. E hoje, para essa última live do ano, pessoal, é uma live muito especial, pelo menos para mim, que cresci vendo Fórmula 1 e cresci vendo Senna ganhando título. Cresci vendo Senna fazendo história, fazendo o que ele fazia de melhor, que era ser campeão andando na pista, né? Cresci ele fazendo isso. E justamente por isso eu ainda estou aqui organizando umas coisas, tem umas coisas me atrapalhando aqui atrás. Acho que agora eu consegui deixar do jeito que eu queria. Muito bom, muito bom, muito bom. Beleza. Essa live, para ser a última do ano, é uma live muito especial, porque eu vou comentar um teste que quem é mais velho conhece, mas quem é mais novo nunca imaginou que isso poderia acontecer, que é o Senna correndo, fazendo um teste na Penske. Sim, o Senna fez um teste na Penske. Antes que pensem, não, isso não virou, vamos dizer assim, uma novela. Eu vou explicar isso mais pra frente, mais com calma, tá? Mas ele fez sim um teste na Penske no dia 21 de dezembro de 1992, num teste que a Penske corria do circuito de Firebird na região de Phoenix. É um circuito pequeno, que acho que na verdade nem existe mais. E o Senna foi convidado pelo Emerson Fittipaldi a pilotar o PC21, que é o carro que o Emerson correu a temporada de 92. O Emerson, um amigo do Senna, convidou o Senna para fazer esse teste, e como uma coincidência de patrocinadores, acabou tudo sendo muito convidativo para que acontecesse, tá? Esse vídeo, esse tema já foi comentado por vários veículos de imprensa no Brasil. A Band fez uma matéria na época, o F1 fez uma matéria entrevistando os mecânicos que estavam lá, mas nunca foi nada muito aprofundado. E dessa vez, eu estou recorrendo tudo que eu vou falar vai ser baseado num filme que o Marshall Pruett, renomado jornalista e engenheiro da IndyCar, fez para a Racer. E ele fez um vídeo, um filme, na verdade, um documentário contando esse evento, e contava com os relatos de várias pessoas envolvidas com a Penske na época, e até não envolvidas com a Penske também, além de outras pessoas recentes. Comentaram o vídeo, eu vou comentar a respeito deles. Roger Penske, Ricky Mears, Paul Tracy, Jeremy Shaw, Elinho e Tony Kanaan, tá? O que eles falaram durante esse vídeo, eu vou comentando agora aqui no vídeo, vou comentar nessa live aqui. Espero que gostem, comentem, compartilhem com os amigos. Ficarei muito feliz se vocês puderem estar trazendo isso para as pessoas, porque isso é algo que nenhum jornalista no Brasil até hoje fez. E eu vou estar fazendo essa revisão aqui para vocês, contando como que foi. Trazer um comentário aqui do Laércio no Twitch, né? Boa noite, Arcuri. Eu cheguei a assistir esse vídeo na época, né? Você devia ter visto a matéria da Silvia Vinhas, né? Entrevistando e tudo mais. Foi um vídeo curtinho, mas foi bem legal. Só que lá eles não mostraram tantos vídeos, mostraram mais depoimentos. E é isso que eu vim conversar com vocês hoje. Eu vou começar com uma declaração bem engraçada do Tracy. Foi a primeira coisa que ele falou. Ele recebeu uma informação que tinha que ir para Firebird para fazer os testes do carro de 93. Ele, só me falaram para ir para lá e eu ainda não tinha contrato para 93. Estava naquela situação, vou, não vou, fico, não fico. Era umas 11 da manhã, eu estava fazendo os testes, preparando o carro, né? O Emerson estava participando dessa preparação, né? Afinando ele. De repente chegou uma limusine. E saiu dessa limusine o Senna.
Quando eu olhei o Senna saindo daquela limusine, eu falei, pronto, agora que eu perdi meu emprego. Uma declaração dele foi a primeira coisa que ele falou no vídeo, tá? Eu separei por pessoas que declararam, tá? Pra gente trazer uma ideia legal do que foi separado, para ver o que falou o quê. O Rick Mears foi o que eu mais preparei, porque ele falou mais pensado no que aconteceu do evento. Lembrando que o Rick ainda pilotava para Penske naquela época, né? O Emerson pegou o carro da manhã, deixou no jeito, para Lavs do Mears, precisa de conseguir um tempo de referência, tá? Ainda mais para preparar o carro para o Senna e deixar um tempo de referência para ele tentar achar. E foi, considerando que a pista estava mais escorregadia, estava muito frio naquele dia, então a temperatura da pista estava muito baixa, estava abaixo dos 15 graus, e ele fez um tempo de referência 49,7, tá? O Rick falou que sentou no carro, deu algumas voltas devagar, sentiu o carro para ver se for o Senna. O Senna sentou no carro, sentiu o carro, para ver como foi. Ele não andou bem, mas ele fez aquela coisa, vou andar direitinho, sentir como é, para depois dar uma pegada, né? Se estranhou com as marchas no começo, mas não demorou muito para pegar o jeito. Diz ele que 10 voltas já foram suficientes para ele pegar lá o jeito. Aí ele deu 10 voltas, parou no pit, chegou pro engenheiro e falou assim, eu quero que você dê uma amolecida nas molas traseiras. Veja bem, ele deu direto o intuito, molas traseiras, e foi lá, arrumou, voltou para a pista. Lembra que o Emerson tinha feito 49,7? Pois bem, o Senna, depois que acertou, fez 49,09. Só baixou 6 décimos o tempo do Emerson. Só isso aí, ele pegou o carro, já andou umas voltas, sentiu, já baixou, já arrebentou lá logo de cara. Uma coisa que o Rick Mears falou também que é bem legal, é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, e é legal para a gente entender por que o piloto vai bem de misto e não vai bem de oval e vice-versa, é uma coisa que ele mencionou aqui. No misto, você normalmente, o piloto espera alguma coisa acontecer para você tomar a decisão. Por exemplo, o carro da frente roda, você vê o que ele rodou, vai lá, freia, vira para a direita, vira para a esquerda, enfim, se prepara para esse acontecimimento, tá? No oval, essa decisão tem que ser tomada antes. Muito mais feeling do que visão do que está à frente. Por quê? Porque você está no oval a 250, 300 ou às vezes 330 km por hora. Muitas vezes a coisa aconteceu lá na frente, você não está vendo o que está acontecendo, você só está vendo às vezes o carro rodando. E aí a 330 km por hora, nós estamos falando de 90 metros por segundo, tá? Então, se você está vendo a 150 metros, tem 1,5 segundo para reagir, é muito rápido. Então, fica aquela coisa do feeling. O cara entra desvia como? Ele não vai ver o que ele está pensando, vou ver o que vou fazer, não. Ele já tem que ir desviando, porque tudo feeling, tudo é o sentimento que você tem na pista. E muitas vezes a falta de desenvolver esse feeling é o que causa o sucesso ou não de um piloto no oval. Tá, isso foi uma palavra do Rick Mears. Rick Mears falou, o cara 4 vezes campeão dos 500 de Indianápolis. Quem sou eu para discutir, né? E ele fala desse feeling, dessa história. Até o Elinho uma vez comentou isso, um acidente que ele desviou, que até o pneu passou por cima da cabeça do pneu, soltou, e ele andando a toda, uns 200 e pouco, o pneu veio e ficou por cima. Passou por cima. Tá? E ele comentava isso um pouco, essa história desse feeling. E o Rick veio a confirmar que essa é a diferença entre um piloto que é vencedor no oval e um piloto que não é vencedor no oval, é isso daí. Tá? Outra coisa que tanto o Rick Mears quanto o Paul Tracy mencionaram era a maneira que o Senna dirigia. Como o Indy ele era mais pesado, e ainda... na verdade hoje não é, mas naquela época ele era mais pesado que o Fórmula 1, o Senna trouxe uma tendência que ele tinha do Fórmula 1, que era de você frear, não significa frear muito mais dentro que o Indy, tá? Mas você freava um pouco mais dentro, e ao invés de você frear tudo e fazer a curva em uma velocidade mais constante, ele trouxe a tendência de você frear e deixar o carro arrastando durante a curva, mas não freando necessariamente, mas em freio motor. Ou seja, ele vai perdendo velocidade enquanto ele está naquela primeira fase da curva,
E quando ele encontra o apex, que é a parte que ele encontra a tangência, ele começa a acelerar de novo. E você não vem freio como é um estoque, você freia tudo, já faz ele mais ou menos uma velocidade mínima, bateu o apex, você começa a acelerar. Não, ele trouxe essa tendência do carro de Fórmula 1, que é você frear, até mesmo durante a curva você ainda frear um pouco, tirar um pouco o pé, e ainda baixando um pouco, baseado no freio motor e acelerar. Essa tendência que eles sentiram de diferente. Eles não disseram que era algo superior, era algo diferente do que eles estavam acostumados. Tá? É uma maneira de dirigir diferente, porque você, né, como eu falei, está acostumado com um carro com um pouco mais de pressão aerodinâmica e muito mais leve. Lembrando que o Indy naquela época pesava em torno de 750 quilos com piloto. O Fórmula 1 pesava 600 com piloto. Tá? Era uma diferença considerável. Tá? E aí entra essa diferença, essa ideia que eu mencionei. Tá? Bom, uma outra pessoa entrevistada que eu achei bem legal de a gente comentar é o Jeremy Shaw. Ele é um jornalista europeu que hoje trabalha para IMSA Radio. Para quem não conhece a cobertura da Endurance americana, ele é o cara que participa da transmissão da corrida via rádio. Se você não tem como acompanhar vamos dizer assim, algo que você possa ver, você pode ouvir, até consumir menos banda, né? E você pode ouvir a transmissão através da IMSA Radio, que encontra-se no próprio site e também no aplicativo da IMSA no iPhone e no Android. E ele, na época, ele era jornalista da Fórmula 1 e ele comentou um negócio que eu não sabia, ele comentou lá na hora. Que o Jeremy ele acompanhou a carreira do Senna na Fórmula 3 e na Fórmula Ford, pré-Fórmula 1. E eles se conheciam dessa época, era uma época que eles se conversavam muito, se viam muito no paddock, um entrevistava muito o Senna e tal, porque ele era um astro em ascensão. E ele falava que por causa disso eles tinham um relacionamento considerável, né? E aí, o anúncio do teste ele comentou que o anúncio desse teste atraiu o interesse de muitos jornalistas europeus com a categoria. E isso acabou transparecendo numa teleconferência que houve após esse treino. E houveram muitos jornalistas americanos, mas principalmente jornalistas europeus, que chamou bastante atenção. E depois quando ele viu o Jeremy Shaw aparecendo lá nos nomes, o Senna pediu para poder conversar com o Shaw sozinho após essa teleconferência. E o Shaw falava disso, que isso mostra um pouco do que era o Senna. Vamos dizer assim, esse relacionamento caloroso que ele tinha com esses jornalistas e que ele não esquecia. Porque depois que o Senna foi para a Fórmula 1, o Shaw e o Senna pararam. O Shaw não cobria mais Fórmula 1, eles não tinham mais por que cobrir, se falar, né? E no entanto, quando ele viu o Jeremy Shaw lá, ele quis conversar com o Shaw, assim, separado depois dessa transmissão. E isso mostrou a maneira calorosa com que o Senna se relaciona com as pessoas. Isso foi uma coisa, inclusive, que o próprio Roger Penske falou depois, tá? Essa maneira calorosa que o Senna tinha de conversar com as pessoas. Quando ele tinha um bom relacionamento com elas, ele tratava elas com muito mais carinho, muito mais calor, muito mais receptiva. E o Jeremy Shaw lembrou disso, que vamos dizer, o Senna entrou na Fórmula 1 em 84, foi quase 9 anos depois deles pararem de trabalhar juntos, né? Eles, mesmo assim, recebeu o cara com um carinho ímpar. Foi isso que o Jeremy guardou do Senna, e achei muito legal ele ter mencionado isso, tá? Gente, eu tô falando muito aqui, o pessoal tá comentando um pouco, gente, pode comentar, manda pergunta, e se vocês tiverem algo para comentar, eu comento, que é uma pergunta, manda. Isso é uma época que eu comecei a acompanhar o automobilismo muito de modo mais pesado, então eu lembro tudo muito claramente, eu vou até trazer umas lembranças disso mais pra frente no vídeo, tá? Fiquem à vontade para comentar, o espaço é de vocês. Eu faço espaço com vocês, o espaço é de vocês, tá? Bom, teve também a declaração de Helin e Tony Kanaan. Os dois foram uníssonos. Veja bem, eles não foram entrevistados ao mesmo tempo, mas eles foram uníssonos numa coisa, de que esse teste foi vital para que tanto Tony quanto o Elinho resolvessem tentar a carreira nos Estados Unidos e não na Europa, tá? Como assim?
Eles preferiram largar a Fórmula 1, sim, eles preferiram. E detalhe, não foi porque é uma coisa do tipo, eu tenho menos para investir, então eu vou para Indy. Não, eles eram pilotos de posições privilegiadas. Os dois pilotos faziam parte da Marlboro Brazilian Team, que era os cigarros, Marlboro patrocinavam os pilotos brasileiros a forma de tomar uma equipe. Eles faziam parte de uma equipe que tinha tinha Felipe Giafone, tinha André Ribeiro, tinha Gil de Ferran. Gente, era uma galera muito competente, tá? Então, se eles preferiram ir para os Estados Unidos, assim como, por exemplo, foi o Gil de Ferran, foi o André Ribeiro, foi o Christian Fittipaldi, né? Foi o Christian fez a Fórmula 1 e depois ele foi para a Indy. Todos os pilotos Marlboro Brazilian Team mostra o quão essa categoria, com essa qualidade boa dos pilotos era. E também tem o Osvaldo Negri, sabe? Depois foi Pipo Derani junto. Você vê que no Felipe Giafone não era pouca gente, não. Gente muito qualificada, tá? Ricardinho Maurício também teve uma certa ajuda. Você vê como essa geração era muito boa mesmo, tá? Agora, e essa era a prova cabal de que ao brasileiro de que existia uma vida fora da Fórmula 1. Porque pensar, brasileiro que não, um piloto brasileiro que não é bem sucedido, dane-se, vai correr. O Restolho vai para a Indy, o Restolho vai para o WEC. Não era assim. Mostra que a Indy na época, vivia a melhor época da vida dela. Mostra que a Indy ela tinha approach, ela tinha realmente uma visão, e o Emerson, o Senna testando e o Emerson correndo lá, sendo campeão lá, trazia essa ideia de que a Indy realmente era alguma coisa grande e que valia a pena os pilotos brasileiros irem para lá. E pode agradecer, se temos Rogelinho e Tony correndo na Indy, agradeçam a Emerson esse teste com o Senna por isso. É muito importante a gente frisar. Declaração de Roger Penske. Essa é curta, mas eu achei muito importante mencionar. O Senna era um parceiro da Marlboro também. Lembra-se que a McLaren corria de Marlboro, tá? E prover um teste para um parceiro comercial tão habilidoso era um prazer pro Emerson. Era uma feliz coincidência de negócios e amizades envolvidos. Amizade entre o Emerson e o Senna, porque o Emerson convidou o Senna a correr como um amigo para correr lá. O Emerson convidou o Senna a correr, não foi porque o Marlboro quis, não. O Emerson convidou o Senna a correr lá. Aí, como é uma equipe patrocinada inteiramente para Marlboro, acabou sendo uma feliz coincidência, tanto para o Senna, quanto para o Emerson, quanto para o Roger Penske, que tinha um patrocínio Marlboro em seus carros, com o piloto que corria com carro Marlboro dito em seu macacão. Tudo ajudou para acontecer isso. E além do mais, o Senna era um estudante do jogo. O jogo esse automobilismo, que ele queria ter experiência de pilotar um carro diferente, apenas por pilotar, experimentar. Ele quis lá para sentar, como é que é um Indy? O que eu sinto pilotando o Indy? Eu sentei no Indy, senti que ele é um carro diferente, senti que ele é um carro que vai me dar uma experiência diferenciada. O meu amigo me convidou para eu correr lá. Qual o problema? Vou sentir como é que é, vou ver como é que é. Vou correr lá no futuro? Só de que ele era um cara religioso, só Deus sabe. Só Deus sabe se ele ia correr lá no futuro, tá? Mas ele foi lá, experimentou, sentiu, gostou muito, tá? E essa foi a visão que o Roger Penske trouxe, que foi uma feliz coincidência entre o comercial e o pessoal. O pessoal do Emerson, que era um cara importantíssimo para Penske na época, tanto que naquele ano seguinte ele viria a ser vice-campeão e viria a ganhar a segunda 500 milhas que da carreira dele, né? E ele também trouxe essa coisa do trazer um amigo que era extremamente habilidoso, talvez um dos melhores de todos os tempos, né? Essa coisa que o Roger trouxe, né? Essa união que acabou sendo muito feliz, foi uma união muito feliz no pessoal, no profissional e na história da coisa toda, né? Deixa eu aproveitar e ler umas perguntas aqui, uns comentários aqui no Twitch, né? O Rafael Ren falando, tem Elinho e Tony já disse que vai tentar pro Pietro correr lá para não ficar um ano sem correr nada. Pois é, Rafael, isso é uma coisa que a gente comentou várias vezes em outras
lives que nós fizemos, que existe uma possibilidade concreta, tá? Do Pietro tá correndo de Dale Coyne, tá? Ele já correu de Dale Coyne no ano passado e parece que a coisa está encaminhando para isso mesmo. Não tem nada concreto, nenhum dos lados se manifestou a respeito, mas parece sim que existe uma negociação entre Dale Coyne e Pietro para que ele corra na Indy, pelo menos os circuitos mistos. Tá? Não sei se é a temporada inteira, mas pelo menos os mistos ele corra. Não tem nada de certo, por enquanto tá só no Diz Que Me Diz, mas é uma rádio paddock que tá rolando e tá rolando já há um tempo, tá bom? Você disse também do Nasser correndo na Carlin. Tá, cara, só que tem um detalhe. A Carlin só tem um carro, esse carro já pertence, um dos donos do carro é Max Chilton. Max Chilton já confirmou que vai correr no que vem, só que ele corre os mistos. Ou seja, tem uma vaga para ovais. Se o Nasser vai querer correr de ovais, é uma outra história. Eu não vejo ele fazendo isso, tá bom? Sinceramente falando. A não ser que eles ponham o segundo carro para correr de Carlin, mas eu sinceramente não vejo também a Carlin tendo condições de botar um segundo carro por hora. Então, sinceramente, eu acho que o Nasser, se correr, vai correr para outra equipe, vai correr de misto, que é o métier dele, não um piloto de oval. Tá? A não ser que ele queira fazer uma experiência. Ele queira inventar de correr uma 500 milhas, ou difícil, mas tudo bem. Mas ou que ele queira correr, às vezes, como é que é, uma gateway. Pode ser que aconteça também, tá? Mas são duas coisas a se pensar. Nasser, se for, acho que vai ser em outra equipe, tá? Minha opinião. Thiago, era pro Light também. Pena que ele não teve patrocínio para conseguir correr na Índia, é verdade. Faltou o combustível financeiro para ele, mas ele vai estar se dedicando bastante à INSA, tá, Thiago? Aliás, a gente no Racing Live vai fazer bastante transmissão dele na INSA. Pode ficar escrevendo isso aí, tá? Pode escrever. O Thiago também. Dudu Barrichello e Kiko Porto estão fazendo Road to Indy. A princípio, o Dudu vai para a Europa e o Kiko vai correr para a Indy. Aliás, eu fiz uma corrida do Kiko Porto, correndo de oval na Diecast and Collectibles Truck Series na Virtual Challenge, tá? Bem competente, menino. Vamos ver como é que vai ser. O Dudu indo para a Europa, complicado, hein? Porque ele vai ter que galgar a Fórmula 2 e tudo mais. Bom, vamos ver como é que vai ser, né? Bom, agora eu vou colocar aqui continuando aqui, a visão do Senna nessa coisa. Essa visão é muito importante. Pro Senna, porque teve tudo um pouco. Esse teste pro Senna foi tudo. Foi um monte de coisa. Primeiro, pro Senna foi uma oportunidade de testar um carro diferente, como eu já falei, que não tinha os artifícios eletrônicos da Fórmula 1 daquela época. Para quem não lembra, a Fórmula 1 na época tinha suspensão ativa, tinha marcha automática, tinha controle de tração, tinha um monte de coisa que a Indy ainda não tinha, era uma coisa mais raiz, né? Menos eletrônica. E era uma oportunidade de poder testar um carro com 850 cavalos de potência e sem os artifícios. Era um outro carro, um carro mais pesado, diferente, mas que tinha muita potência. Ao mesmo tempo, ele também usou de um artifício político. Ele queria pressionar Ron Dennis a conseguir um motor competitivo para a McLaren em 93. Porque no final daquele ano, a Honda anunciou que estaria saindo da Fórmula 1 e acabou com a parceria que tinha com a McLaren. Então a McLaren estava à procura de um motor. E fazia esse teste e fala assim, tio Ron, arranja uma coisa legal para eu correr aí, porque eu quero ganhar o título. E aqui, ó, eles estão gostando de mim aqui, ó. Vim testar com a melhor equipe da Indy aí. Vamos fazer alguma coisa? É uma maneira que ele tinha de pressionar, tá? Ele usou isso também de um artifício político para pressionar o Ron Dennis, tá? Mas a verdade verdadeira do fundo, por trás de tudo isso, é que o Senna nunca quis de fato mudar para a Indy naquela época, naquele momento, tá? Tanto que ele dispensou em correr em ovais, ele chegou a ser convidado a correr de oval em Phoenix, porque ele fez um teste em misto e um teste em oval do carro para 93. E ele foi convidado a treinar também com o carro do Emerson em 92, do carro de 92 do Emerson, no oval de Phoenix. Porém, ele foi para lá, porém ele não correu. Porque ele só queria realmente andar de misto, correr onde ele corria, que era o métier de andar em misto, e experimentar o carro no misto, que é onde ele conhecia. Só isso. Ele não queria correr de oval. Ele não tinha intenção de mudar para a Indy naquela época. O Roger Penske falou também
que na época pô, eu tenho um piloto do calibre do Senna dando sopa, poxa, eu vou querer botar ele, né, eu vou dar um jeito de botar ele na minha equipe, mais ou menos o que fez com o Scott McLaughlin, sabe? Esse ano. Ele tentou fazer isso, só que ele tinha 3 pilotos em contrato, até o Paul Tracy, tá? E como é que ele vai botar um quarto carro? Ele não tinha condições de fazer isso. Então, para ele ia ser difícil fazer isso também, tá bom? Ia ser difícil pro Penske. O Senna não queria mudar, o Senna queria fazer mais anos de Fórmula 1. Então, não ia acontecer. Foi apenas um teste onde ele queria testar o carro e dar uma pressionadinha no Roger Penske, tá? Isso é o lado do Ayrton Senna. Rafael, eu vou ler a tua pergunta no final, eu quero terminar aqui o assunto. Aí depois a gente fala um pouquinho de coisas para o futuro, pode ser? Segura aí que eu vou ler a tua pergunta. Em 2017, a pedido da Fundação Ayrton Senna, o Roger Penske, ele reformou o modelo PC21004, ele tá atente ao 004, que foi o carro que o Senna testou e o enviou para a fundação com as mesmas peças e motor daquele dia. Ou seja, ele enviou para eles um carro pronto para correr. Se eles quisessem botar aquele carro em Interlagos, eles poderiam, tá? No entanto, eles não querem. Eles querem só pegar aquele carro e deixar em exposição lá na Fundação Ayrton Senna. Mas o Roger Penske fez questão de entregar um carro pronto para eles. O motorzinho tudo instalado, tudo pronto. Era só ligar o carro e correr, se eles quisessem. Logicamente eles não fizeram isso. Esse carro está sendo muito bem cuidado pela Fundação Ayrton Senna. Está sendo mantido em exposição, tá? Com este mesmo carro, sim, o mesmo Penske PC21004, o Emerson correu a temporada de 92 e venceu 4 corridas naquele ano. E uma coisa que eles falaram, até o Thiago Santiago falou, aquele carro virou peça histórica, sim. E por quê? Por Roger Penske, é muito importante manter essa parte da história viva, porque o mundo do automobilismo é um mundo muito fechado. Então você tem um carro que você possa manter, guardar ele da melhor forma possível, sendo histórico como ele foi, do Ayrton Senna, talvez o maior de todos os tempos, correndo de Penske numa pista, fazendo um teste, é um fato histórico. Ele guardou aquele carro como se tivesse sido ontem, todo cuidadinho, limpinho, bonitinho, e ele está sendo mantido dessa forma. Por quê? Para o Roger Penske, isso é uma coisa que eu sempre falo, eu pessoalmente, Ricardo Arcuri, sempre falo, é muito importante manter a história. A história tem que ser mantida para que se lembre-se dos acertos, para que se faça acerto de novo e que lembre-se dos erros para que eles não sejam cometidos. No entanto, o Emerson manteve isso como um momento histórico pela lembrança, pelo carisma que o Senna representa, pela coisa que o Senna, pelo piloto que o Senna representa, pelo que o evento causou na maior equipe do automobilismo americano e talvez uma das 3 maiores da história do automobilismo mundial. Team Penske. Eu sou fã do Team Penske. Eu sou fã do Team Penske, tá? Não nego isso para ninguém. E esse é um dos motivos. Esse respeito que o Roger Penske tem pela história. E isso vem a ser mostrado nessa relíquia que se encontra com a Fundação Ayrton Senna, que o Penske cedeu a eles. O carro que o Emerson correu em 92, tá? E que ele testou. No mais, vale uma explicação histórica do que aconteceu depois disso, tá? Pro Senna. A McLaren viria a correr com um motor Ford Série 7, tá? 30 cavalos abaixo do Benetton e 80 cavalos abaixo do Renault. Deixa eu explicar um pouquinho o que é essa história do motor Ford, porque muita gente que não viveu a época não entende. Na época, a Ford dividia os motores em séries, tá? Cada ano era uma série nova. Em 93, o motor mais moderno era o Série 8. Tá? Então na Fórmula 1 tinha o Série 8, o Série 7 e o Série 6. O Série 8 era uma exclusividade da Benetton, que era a parceira oficial da Ford na Fórmula 1 desde 1987. Então ninguém teria o Série 8 a não ser a Benetton. Então para as equipes clientes sobrou o Série 7 e o Série 6. Aí quem tem mais bala na agulha compra o Série 7, quem tem menos bala na agulha compra o Série 6. Tá? Série 6 é o motor de 91, Série 7 de 92. A McLaren por falta de motores disponíveis, foi obrigado a comprar um Série 7, tá?
foi obrigado a se manter no Série 7 por causa dessa relação de parceria com a Benetton. E a Benetton não permitiu que a McLaren tivesse um motor Série 8. Tá? Ela não permitiu. Então, ela teve um motor que era 30 cavalos abaixo do Série 8 da Benetton e 80 cavalos abaixo do Renault da Williams. Tá? É a principal concorrente. Só que o Senna, assim, apesar de tudo, o McLaren 4/8 era um carro tão acertadinho, tão redondo, tão bem feito, que o Senna, no braço, aproveitando chuva, aproveitando o braço e aproveitando o chassi muito bem acertado, muito redondo que ele tinha, ele conseguiu fazer frente para as Williams até metade da temporada. E aí, por causa disso, a Ford reconheceu o esforço, negociou com a Benetton e na segunda metade da temporada o Senna teve um Série 8. O Senna apenas teve um motor Série 8, tá? O Mika Hakkinen corria de Série 7, tá bom? Teve um Série 8. Graças a esses aspectos e também essa ajuda do Série 8, o Senna acabaria por fazer o que é, na minha opinião, e de muitos jornalistas especializados, a melhor temporada da carreira dele. Porque ele foi vice-campeão correndo contra a Williams. Sim, ele venceu uma das Williams. A Williams nem morreu, mas ele venceu uma das Williams. Tá? Então vocês verem o quão colossal foi esse esforço do Senna em 93. O quanto ele estava pilotando fino em 93. E que mesmo com o motor inferior, ele conseguiu se manter líder no campeonato até quase a metade do campeonato. Tanto que o Prost não ganhou com a facilidade em 93 com que o Mansell ganhou em 92, 5 provas antes. Não. O Prost ganhou com 2 provas de antecedência e mesmo assim, ó, sufocão. O Senna foi lá, venceu com provas no Japão e na Austrália e venceu, passou o Damon Hill numa situação até muito apertada. Ele precisava vencer as 2 provas e o Damon Hill precisava fazer 2 pontos. O Damon Hill abandonou as 2 e o Senna ganhou as 2. Foi assim que ele se tornou vice-campeão. Vocês verem como é que foi um negócio abissal. Você vê como o Senna teve aquela temporada incrível. Desculpa ser um pouco, cenista, mas porra, temos que enaltecer o quanto o Senna foi incrível naquele ano, tá? E para enaltecer também o quão importante foi essa coisa desse teste da Penske. E eu vou ler aqui uns comentários, o Rafael Reina aqui no Twitch. Essa mudança do Félix Rosenquist, não sei se foi a melhor escolha do que a equipe campeão pela McLaren. Só que assim, o Rafael, ele não estava sendo bem visto na Chip Ganassi, tá? Ele não ia continuar na Chip Ganassi. Ele foi para a McLaren não é porque ele não quis renovar com a Chip, é porque a Chip Ganassi não quis mais ele. E de fato, em 3 anos da Chip Ganassi ele tem uma vitória, eu particularmente achei bem fraco. Só que a McLaren tá uma equipe em crescimento, tá, Rafa? Então eu acho que ele tem tudo para fazer um grande desempenho lá. Ele vai estar acompanhado de um Pato Ward que mostrou muita força, tá? Então vai ser aquele cara que aí lá ele vai ter responsabilidade, porque ele vai estar junto com o Pato Ward liderando uma equipe que está meio que novata, mais ou menos novata, mas que está em crescimento, tá bom? E ele tem que manter esse crescimento. Essa é a missão dele, é manter esse crescimento forte, que senão, meu amigo, ele não tem mais emprego na Indy. Essa é a última oportunidade que ele tem de correr com um carro factivelmente competitivo, tá? Vamos colocar dessa forma. Fabrício Dutra, que está aqui comigo, grande amigo meu. Dudu vai para a Fórmula 3. Ele testou em Curitiba com um antigo para se acostumar e foi bem, viu? É filho do Rubinho, né? Menino é bom. Menino é muito bom, tá? Então, menino é bom, não tem como. Menino é muito bom. Só isso que eu tenho a dizer. O André Spectrum aqui na Curi Consultoria, no Instagram, está sempre comentando aqui quando tá fazendo as lives. Foi isso que fez futuramente o Schumacher ganhar o carro necessário para alavancar a carreira ou estou misturando tudo? Não, tá misturando. Assim, a Benetton, junto com o Ross Brown e o Rory Byrne, vejam bem, são os mesmos caras que fizeram os carros que a Ferrari viria fazer aqueles 5 títulos seguidos no começo dos anos 2000. Eles participaram dessa equipe. Mas não foi bem alavancar a carreira, não foi por aí. O carro já era bom, só que o motor de Série 8, mesmo quando era Série 8, ele já era um pouco mais fraco que, por exemplo, os Ferrari e os Renault daquela época. Então, mesmo assim, faltava ainda um impulso. Em 94, o Schumacher teve 2 coisas à vantagem. Primeiro que, infelizmente, o falecimento do Senna.
Segundo, a Williams, que começou muito mal e depois que ela foi melhorar. E terceiro, a geração Zetec. Lembra do Ford Zetec que nós tínhamos nos carros aqui de rua do Brasil? 94 foi o primeiro ano do motor Zetec. Então, e isso foi uma evolução clara de desempenho. Então, essas 3, 4 coisas vieram a ajudar ao Schumacher, estando na Benetton, poder ganhar um título, tá? Falam que ele tinha artifícios ilegais. Não sei, eu prefiro não opinar a respeito, tá? Ser muito sinceramente falando. Até agora não provaram isso, mas eu também não provaram o contrário. Então eu prefiro não opinar, não querendo entrar em polêmica. Mas, e de fato, esses 3 fatores que eu falei, o Senna ter falecido, a Williams ter começado mal e o motor Ford Zetec, com certeza foram fatores factíveis, reais, que não entra em discussão, que ajudaram o Senna, o Schumacher a alavancar e via ser campeão em 94 e 95, manter aquela relação de chegada que eles tinham, que viria a ser levada para a Ferrari e levaria os 5 títulos do Schumacher de 2000 a 2004 e até o vice-campeonato em 98, por exemplo, o vice-campeonato do Irvine em 99 também, com certeza, tá? Thiago Santiago, Rosicruci estava há 2 anos na Ganassi, não? No ano 2018, que era o Ed Jones, o 10? Você tem razão, Thiago, desculpa. Você tem razão, erro meu. Foram 2 anos, não foram 3. Foram 2 anos do Rosicruci na Ganassi, desculpa, meu erro, tá? Bom, antes de encerrar, eu queria agradecer a todos que estão aqui acompanhando, que está sendo bem legal. O André José da Cruz Silva está no boa noite, já está acabando, mas fica aí mais um pouquinho com a gente. Manda uma pergunta do assunto, tô aí à disposição. E eu queria aproveitar, fazer um merchanzinho, tá? O pessoal do Instagram tá vendo mais claramente, mas o pessoal do Twitch agora vai ver melhor. Estão vendo essa camisa da Team Penske e tudo mais? Essa camisa... foi feito pelo pessoal da Street Car Transfers. Na verdade, pelo pessoal não, pelo Evandro Silva da Street Car Transfers. Ele faz camisas excelentes de corrida, de montadoras, de carro de rua, do que você quiser. Ele faz uns modelos maravilhosos. E eu tive a oportunidade de adquirir a minha, essa aqui. Eu sempre tive um sonho aqui de ter Team Penske, tá vendo? Ó, Team Penske. Sempre quis ter uma camisa da Penske e ele me deu essa oportunidade de ter essa camisa da Penske. Essa camisa, no entanto, retrata o carro que o Emerson Fittipaldi e o João Jr. correram e destruíram as 500 milhas de Indianápolis em 94, tá? Mas sempre foi um sonho ter uma camisa Penske, e ele realizou esse sonho sem ter que pagar os olhos da cara. E assim, estampas maravilhosas, muito bem feitas, uma qualidade sensacional, é tudo artesanal, por um preço que vale a pena, é bem pagável e vale a pena pagar. Vale a pena pagar. O Thiago Santiago botou até o Instagram do Evandro do Street Car Transfers aí no Twitch. Eu vou botar aqui nos comentários, na descrição do vídeo, eu vou marcar ele também. Quem tiver interessado, já procura ele. Os preços são ótimos, ele está fazendo promoção de Natal ainda. São preços excelentes e, assim, valem a pena pagar. Se eu pudesse, eu tinha gasto uns R$1.000 com ele, porque ele, para comprar umas 15 camisas, que são camisas maravilhosas, são camisas legais, camisas novas, camisas antigas, de tudo que é jeito. Recomendo, estou recomendando, vou recomendar de novo, vou sempre recomendar. São maravilhosos, um trabalho muito bom, profissional e artesanal, hein? Maravilhoso, recomendo para vocês, tá? Desculpa aí exagerar, mas é porque é bom demais. Esse trabalho é muito bom, tá? Fica aí a recomendação para vocês. Se estiverem interessados, já procura ele. Ele vai, talvez, se você pedir mais, vai fazer um preço camarada. Você conversa com ele, ele sempre vai ver o melhor para vocês, tá? Ele é um cara muito simpático, muito gente boa e faz um trabalho fora do comum. Tá? Deixa eu terminando aqui, tô lendo os últimos comentários. O André José da Cruz Silva já tá acabando. Eu falei que começava às 7h30, André. Eu deixei bem claro lá nos grupos. Então já são 8h15, já tô há 38 minutos. Eu comecei um pouco atrasado até. Mas já tá acabando, sim. Mas foi um negócio muito legal. O BR Mamo tá lá pra ver o começo. Então, o vídeo vai estar aqui. O Thiago Santiago já falou. No YouTube vai estar aqui por 2 semanas aqui disponível, tá? Aqui no Twitch, mas vai estar no YouTube também. Tá na Cura e Consultoria também. Tá? Então. Vai dar pra ver tudo. Tem muita informação. O vídeo pausou no Instagram, voltou, ótimo. Eu estou trazendo informações aqui em primeira mão que nenhum veículo de jornalismo no Brasil trouxe antes.
Não é furo, tá? É só... Eu vi um filme e trouxe pra vocês a maneira que eles trouxeram, tá bom? E acompanha aí depois. Acompanha aí depois que vão estar... um material bem legal, uma coisa bem legal que eu tô trazendo, tá bom? Última pergunta da Spectrum, quando retornam as corridas virtuais? Olha, junto com as reais, dia 30 e 31, na verdade dia 23 de janeiro vai ter o Qualify das 24 horas de Daytona, que é uma corrida de 100 minutos, o Racing Live vai mostrar. Mas dia 30 e 31 de janeiro, que são as 24 horas de Daytona, o Racing Live vai mostrar, e também o Virtual Challenge Sports vai fazer as 24 horas de Daytona virtual ao mesmo tempo da corrida real. Ou seja, vai ter a corrida real e a corrida virtual acontecendo ao mesmo tempo. A real você pode ver no Racing Live e a virtual você pode ver no YouTube da Virtual Challenge Sports. Tudo ao mesmo tempo. Vou estar comentando as duas, um pouco em uma, um pouco em outra. Vão ser 24 horas que eu vou estar loucão, vou arranjar um tempo para dormir, mas vou estar loucão transmitindo. Mas você sabe que eu amo fazer isso, né? Falar de automobilismo eu amo fazer e eu vou fazer isso sempre que der. Tá, então já acompanha, quem não acompanha o vídeo desde o começo, Instagram da Curi Consultoria, daqui a pouco eu vou deixar disponível, no YouTube do Racing Live também, no canal do Racing Live no YouTube, agora no Twitch também vai ficar por 2 semanas, então acompanha aí que é um material muito legal, tá? Muito obrigado a todos vocês que acompanharam, o Thiago Santiago vai fazer 48 horas de corrida, dependendo da visão, por que não, né Thiago? Muito obrigado aí por todo mundo que acompanhou. Obrigado por ter feito as perguntas, acompanhado. É muito importante, eu fico muito feliz com isso. Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui de última hora. Eu acho que eu vou fazer uma live dia 30, mais ou menos nesse horário. Só que eu vou fazer uma live do seguinte. Vocês vão fazer perguntas, vocês vão levantar os temas e a gente vai discutir. 1 hora fazendo isso. O que vocês acham, hein? Vamos fazer? 7h30 da noite, daqui a 2 dias? Já marcado? Vamos lá? Pra gente brincar um pouco, pra ter um papo, todos vocês, aqui no Instagram, aqui no Twitch. Vamos lá? Eu ficarei muito feliz em fazer isso aí, tá? Vambora? Então, já marcado, hein? Quarta-feira, 30 de dezembro, 7h30 da noite, aqui no Twitch e no Instagram. Vamos fazer isso, tá bom? Apoio. Demorou, gente. Conto com vocês lá, hein? Conto com vocês lá daqui a 2 dias, tá bom? Um grande abraço a todos. Um bom jantar. Aproveita aí que eu já vou comer o meu lanche. Tá? E vou ver não vou negar não, vou ver um Dragon Ball antes de ver o Monday Night Football, tá bom? Grande abraço a todos. Rapidinho, o Israel Voigt no Instagram. Faz uma prévia. Não, é vocês que vão fazer a pergunta. Vocês vão levantar a bola. Eu só vou acompanhar. Vocês vão levantar e a gente vai discutindo aqui entre a gente. Legal? Vocês vão levantar a bola. Trato? Gente, um abraço a todos. Cuidem-se. Boa noite. Até depois da manhã. Um abraço. Tchau, tchau.